Então, estamos de volta para a segunda parte sobre a série Ouvir a Voz de Deus. Será que todos nós podemos ouvir a voz de Deus? Deus fala além das suas escrituras? Ou ele só fala a partir da escritura? Sei que é um tema polêmico e existem diferentes correntes e alguns realmente entendem que Deus só fala através das escrituras. E eu quero compartilhar um pouco a minha experiência, mesmo naquele tempo em que eu acreditava que Deus só falava através das escrituras, que ele não podia me dar uma visão, não podia me dar uma impressão, mas que quando ele falasse, ele só poderia falar através das escrituras. Foi numa época em que eu estava com câncer, estava, na verdade, no primeiro câncer, porque atualmente estou no meio de um segundo câncer. Mas naquela época, isto fazem 34 anos, eu tive muitas perguntas e eu tinha uma fé essencialmente racional. O meu relacionamento com Deus era baseado só através do estudo racional das Escrituras. Então, naquele tempo, Deus começou a trabalhar algumas coisas, o Espírito Santo começou a trabalhar algumas coisas no meu coração. E talvez é importante eu dizer para vocês, talvez alguns são pentecostais vão pensar assim, mas você não acreditava no Espírito Santo, você não tinha experiências carismáticas pentecostais? Sim, inclusive falava em línguas e tudo isso, e tinha experiência com o Espírito Santo, cria no batismo do Espírito Santo, nessa experiência mais profunda, mais íntima com o Espírito Santo, mas era essencialmente racional. Então, naquele tempo, eu comecei a fazer várias perguntas para Deus. Eu tinha uma visão muito racional, mas também muito dura de Deus. E Deus entendeu isso e realmente falou comigo através das Escrituras. Como é que aconteceu isso? Como eu consegui ouvir a voz de Deus? Sim, eu ouvi ele e eu acredito que é realmente saudável dessa forma. Talvez não nesse ambiente tão formal, tão duro, mas eu comecei a perceber Deus falando através de textos, como por exemplo o Salmo 23, onde ele me ministrou que ele estava comigo mesmo que eu estava num vale de sombras e de morte. Ele também falou comigo muito forte através do capítulo 8 de Romanos, onde ele diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E depois aqueles versos conhecidos que dizem: nem morte, nem vida, nem altura, profundidade, nada, nem a morte poderia me separar do amor de Deus. E isto impactou o meu coração, ou seja, é como se Deus tivesse pensado para fora das Escrituras e tivesse realmente jogado no meu coração, na minha alma, uma palavra viva. Então eu digo assim, que é uma forma, assim, sem dúvida, saudável de ouvir a voz de Deus. E é importante ouvir a voz de Deus, baseado, e tudo deve ser referendado, alicerçado nas Escrituras. Entendemos que Deus falou e fala através de nós, através das Sagradas Escrituras, sem sombra de dúvida. O que existe também, muitas vezes, em nosso coração é uma distorção da visão de Deus. Mas precisamos entender que Deus pode falar fora deste contexto. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Em primeiro lugar, eu gosto muito dessa frase que diz no livro Janelas da Alma, do Gendir, que diz: por todos os lugares que olhamos existem quadros, que não são somente quadros, mas janelas pelas quais Deus pode ser visto e ouvido. Não é preciso ser um Davi ou um escritor da Bíblia para ouvir Deus, mas é preciso estar olhando e ouvindo atentamente, pois sua voz irrompe quando menos esperamos. Deus realmente deseja se relacionar conosco, e por isso que ele procura se comunicar conosco de diversos modos, e proporcionando encontros diários, às vezes na simplicidade do dia a dia. Então é importante a gente estar aberto a isto, a sermos surpreendidos. Quem pratica contemplação, algumas práticas contemplativas, sabe que isto é possível. E que aconteceu comigo anos mais tarde, em 1994, 95, 96, 97, onde eu participei de um projeto Grão de Mostarda, onde nós fomos apresentadas algumas práticas contemplativas. E aí eu me surpreendi
que essas questões de ouvir a voz de Deus estão muito mais presentes do que a gente imagina. E muitos cristãos, muitos de nós, temos uma ideia negativa em relação ao uso dos olhos do nosso coração, dessa questão mais intuitiva, mais contemplativa. E isso está presente tanto nas igrejas pentecostais, para surpresa de muitos, como também nas igrejas históricas. E temos dificuldades, às vezes, de trabalhar os olhos do nosso coração. Nós pensamos, imaginamos que usar os olhos espirituais do coração é uma prática comum no esoterismo, dessas crenças, dessas práticas da nova era. E nós não nos damos conta e não percebemos que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, ele usou muito visões e sonhos e impressões para falar com seus filhos. Como, por exemplo, eu contei, essa impressão daquele texto que sai das escrituras, daquelas letras, e ele começa a queimar em nosso coração. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem o diabo pode separar do amor de Deus. E nós temos 383 referências na Bíblia sobre sonhos, visões e profecias. Então é importante a gente abrir esse leque, essa possibilidade em nossa vida. Lembrando também que em Atos 2, se referindo a Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizariam. E os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Nós vivemos nesse tempo, porque o Pentecostes iniciou esses últimos dias. E eu gostaria de voltar aqui e citar 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, que nos fala de que nós sim devemos ir atrás do amor, correi atrás do amor e desejai com zelo os dons do Espírito, mas especialmente de profetizar. Sabemos que profetizar pode ser sim uma revelação que a gente ganha de Deus, mas também pode ser uma exposição pública clara das Escrituras, que também pode ser um profetizar. O anúncio das Escrituras, a declaração das Escrituras para dentro de um contexto específico, sim, também é uma profecia. Então é interessante que a gente entenda esse lado também da profecia, que não é só ir atrás de visões, de sonhos e de uma suposta palavra de conhecimento e tal, que sabemos sim que acontecem equívocos e exageros por causa disso. E talvez alguns de nós já tivemos experiências pessoais com isso, nós fomos alvos de algumas visões, algumas impressões mal colocadas para nós. E é interessante que o sonho, que pode ser sim também um aviso, um alerta de Deus, sem dúvida, pode ser, mas não só de Deus. Nós sabemos que tem origem humana, de uma experiência só que a gente teve, em cima de uma experiência, ou pode ser até uma invasão do inimigo. E a diferença, eu gosto muito dessa frase que um autor colocou, que o sonho é uma visão e um ouvir enquanto se dorme, e a visão é uma imagem ou um ouvir espontâneo enquanto se está acordado, e que pode acontecer no nosso dia a dia. Então, interessante. E o nosso dia a dia pode nos oferecer, como nós vemos aqui, diferentes experiências. Então, eu gostaria de levantar isto, deixar esse momento, essa introdução, ou melhor, essa segunda parte, é uma segunda parte da parte introdutória sobre o ouvir a voz de Deus. Não sei o que você pensa sobre isso. Se você quiser reagir, pode reagir aqui. Até em breve.